Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sei que eu ando bastante sumida da gravação dos vídeos, mas o Senhor tem me inquietado com uma palavra, e nessa manhã especificamente, quando eu acordei, conversando com o Senhor acerca de algumas questões, ele me levou a uma passagem e eu gostaria de compartilhar a direção que o Senhor falou no meu coração. Eu vou tentar ser breve e objetiva para que não fique cansativo para ninguém e para que você entenda o que o Senhor fala com você. Eu vou ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28, que é uma história de muitos conhecida, que tem por título A Mulher Cananeia. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Dentre muitas coisas que a gente poderia falar nesta palavra, tem muitas questões que podem ser tratadas a partir dessa palavra. Eu quero me ater de uma maneira simples ao foco que Deus falou comigo nessa manhã num contexto específico. Aquela mulher, ela não fazia parte do povo de Israel, era considerada como nós, os gentios, ou seja, os estrangeiros, os de fora, não fazia parte do povo eleito para quem Jesus havia sido enviado inicialmente, mas pela graça fomos alcançados. Isso pode ser assunto por outro vídeo. Mas a fama de Jesus, de quem ele era e do que ele fazia, por onde ele passava, alcançou também os povos vizinhos, não somente Jerusalém e as cidades dos judeus, mas também as cidades dos estrangeiros, ouviram falar da fama de Jesus. E aquela mulher, uma mãe desesperada, vendo que a sua filha estava endemoninhada e não tinha mais o que fazer para salvar aquela menina, ela ouviu falar da fama de Jesus. E quando ela viu que Jesus estava passando próximo de onde ela morava, ela viu ali a oportunidade de correr atrás dele e clamar por misericórdia. A Bíblia não diz, mas eu entendo que tenho permissão para conjecturar, para considerar a possibilidade que eu, Patrícia, acredito que se Jesus não tivesse passando por aquelas cercanias e aquela mulher, sabendo do que Jesus era capaz de fazer,
Se ela não tivesse visto ele passando por ali, o desespero e a fé dela era tão grande que eu acredito que ela teria dado um jeito de ir atrás de Jesus. Mas Jesus, sabendo da dificuldade que os estrangeiros tinham de se chegar a ele por causa da rixa que existia entre os judeus e os outros povos, ele passou por onde ela morava. Porque Jesus já sabia do que estava acontecendo ali. Mas era necessário que ela fosse atrás da sua necessidade. O que Deus falou comigo? Nós passamos por situações que nós nos vemos acuados, sem saber o que fazer. Situações que nós já fizemos tudo, já tentamos de tudo, e não sabemos mais o que fazer. Só que a gente se coloca na posição de sentar e esperar o milagre sem fazer nada. A situação daquela mulher era de uma mãe desesperada. Ela conhecia Jesus de ouvir falar e do que ele poderia fazer. Ela não era uma pessoa salva, ela não era uma pessoa que seguia a palavra de Deus. Mas o desespero de uma mãe ver uma filha aprisionada por demônios moveu aquela mulher aí atrás daquela que talvez para ela fosse a última opção que ela poderia tentar. Talvez aquela mulher, dentro dos seus rituais, da sua cultura, da sua religião, já tinha tentado buscar várias formas de libertar aquela menina. E nada adiantava. E eu acredito que só piorava. Porque o único que tem poder de solucionar de verdade é Deus. Todos os demais só pioram a nossa situação. E ela não ficou dentro da casa dela assim. Ah, mas se Jesus for de fato aquele que vai resolver o meu problema, ele sabe onde eu moro, ele vai passar por aqui e ele vai bater na minha porta. Não. Gente, quem é que está precisando? Quem é que é Deus e quem é que é a pessoa que está precisando? Ah, mas Jesus vem do meu sofrimento, vem do sofrimento dela, não poderia fazer? Claro que sim. Mas ele quer ver até que ponto você está disposto. Ele quer ver você reconhecendo a sua necessidade. É claro que ele tem o poder de fazer. E ele não está brincando, jogando com os seus sentimentos, não. Mas é necessário que você demonstre o seu interesse. É necessário que você faça algo que mostre que você reconhece, que você enxerga nele a única solução da sua vida. É bem verdade que Jesus deveria ser a nossa primeira opção para tudo e não a última. Mas você vê, ele é tão maravilhoso, como Paulo cita algumas vezes na Epístola aos Romanos, sobre a paciência de Deus. Deus é tão paciente, tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele nem leva em consideração isso. E mesmo que você procure ele como última opção, ele ainda está ali para te ajudar. Nós estamos em situações desesperadoras, mas não fazemos nada quanto a isso. Sentar, chorar, se lamentar e ver a situação se autodestruir, não vai mudar a nossa situação, não vai mudar a nossa história. Só você sabe a dor que você sente, só você sabe o quão desesperadora é a sua situação. Então só você pode tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus e clamar a ele, nem que essa seja a sua última opção. Então o Senhor, ele falou no meu coração: até quando as pessoas vão ver as situações se consumirem e não vão me buscar para pedir ajuda? Por que a gente
corre atrás de tudo e de todos, mas quando se trata de Deus, a gente acha que a gente tem que sentar na cadeira e esperar ele vir na nossa direção. A gente tem uma mania de colocar Deus numa posição como se a gente fosse Deus e ele fosse a criação. E é o contrário. Porque tudo que acontece de bom na minha vida, eu não dou crédito para Deus. Mas se algo acontece de ruim, daí eu lembro que Deus existe e começo a culpar ele de tudo. A gente tem que parar de colocar as coisas na conta de Deus. E começar a enxergar a nossa parcela de responsabilidade. E se estamos tão desesperados assim, a gente não vai medir esforços para buscar a solução da nossa vida. Como aquela mulher que padeceu 12 anos com um fluxo de sangue. Ela fez o que ela pôde para se manter viva. Ela foi atrás de médicos, ela foi atrás de remédios, ela foi atrás de curandeiros, ela foi atrás de sacerdotes, ela foi atrás de rituais, ela fez tudo o que ela podia, nada resolveu o problema dela. Até que ela ouviu falar de Jesus. E mesmo sendo considerada impura, e pela religião, pelo costume da época, ela não poderia estar onde ela estava. Ela enfrentou o preconceito, o julgamento, a multidão, a circunstância difícil, a fraqueza do seu corpo, porque eram 12 anos minando sangue, sem parar. A sua condição de rejeição, tudo que era contra ela, que obrigaria ela a ficar excluída fora do arraial, morrendo aos poucos, definhando sem solução, ela passou por cima, se arrastou. Entrou no meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus faz uma pergunta para você nesse momento. Até quando você vai ver a sua vida, a sua família, a sua situação, o seu contexto, seja lá o que for, que está se definhando nos seus olhos, de frente com os seus olhos, e você não vai vir na minha direção? Ah, mas eu já orei uma vez e nada aconteceu. Aquela mulher veio correndo, gritando, e de imediato Jesus não respondeu. O que ela poderia ter feito? Tá vendo? Ele é judeu, ele nunca vai me ouvir. Eu tentei, mas ele não me deu atenção, então eu vou voltar para minha casa. Não. A palavra que nós acabamos de ler diz que aquela mulher vinha gritando, e mesmo com o silêncio de Jesus e com os discípulos mandando ela se calar, ou falando para Jesus mandar ela se calar, porque ela vinha correndo atrás, enquanto eles discutiam entre si, a palavra diz que ela chegou. Ela não perdeu tempo. Ela não deu atenção para o que estava falando, assim como o cego no caminho de Jericó. A multidão mandava ele se calar, a multidão mandava ele ficar quieto. E a palavra diz que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele gritava, porque só ele sabia do milagre que ele precisava. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, só você sabe do milagre que você precisa. Você vai deixar que a multidão te cale? Você vai deixar que a circunstância te cale? Pelo amor de Deus, escapa-te pela tua própria vida. Ninguém tem poder de fazer na sua vida o que Jesus pode, então você vai dar atenção para qualquer outra coisa, até para si mesmo e não para Jesus? Ela chegou, ela adorou. O que era isso? Um gesto de humildade. Você não faz parte do meu povo. Eu não sigo a sua religião, mas eu vou te adorar porque eu reconheço que você é a minha única solução. Talvez você está me ouvindo, você não é nem cristão, você não é nem crente. Só que você já tentou de tudo na sua vida e nada aconteceu. E Jesus está se apresentando para você através desse vídeo para dizer, você já tentou tudo, mas você já tentou eu? Você já veio até mim? Não importa se você conhece a Cristo ou não, se você segue a Cristo ou não. Talvez essa situação seja a porta de entrada para você conhecê-lo. E a partir daí você vai ver que ele é muito mais
do que poderoso para resolver o seu problema. E você vai conhecê-lo como o Deus que deve ser adorado, como o Deus que deve ser servido. Mas ele pode estar usando essa situação como porta de entrada para se apresentar para você, para te mostrar que não só essa situação ele pode mudar, mas ele pode resolver o problema da sua vida. Ele pode mudar a sua vida, a sua história. E quando Jesus ignorou aquela mulher e usou aquelas expressões que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, nossa, Patrícia, Jesus chamou a mulher de cachorra, não sei o quê. Irmãos, ele não estava ali para humilhar, para diminuir, ele estava testando a fé daquela mulher. E para mostrar para os discípulos que a fé dela era maior do que muitos que o seguiam, até deles mesmos. Porque quando Jesus fazia milagres, eles ficavam espantados. Quando Jesus parou o vento e a tempestade, eles questionaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas aquela mulher, sem conhecer Jesus, ela tinha certeza que ele podia resolver o problema dela. Ele foi testando, e a cada negativa que ele dava, ela se humilhava ainda mais, porque era ela que estava precisando. Quando a gente precisa, é a gente que se humilha. E ao contrário do que parecia, ele não estava humilhando ela. Ela estava reconhecendo a sua necessidade, para que ele pudesse honrá-la no final. Porque a fala de Jesus foi de admiração e honra. Ó mulher, quão grande é a sua fé. É como se Jesus dissesse: que coisa linda. É muito raro encontrar alguém como você. Nem no meio do meu povo eu encontro alguém como você. Muitas das vezes. Vai e seja feito conforme você disse. Você pediu, você quer. E a palavra de Deus diz que aquela menina foi curada, foi liberta na mesma hora. Jesus não precisou ir com ela até a casa dela, ela não precisou chegar dentro da casa para que se cumprisse. Ali onde ela estava, Jesus liberou a palavra de libertação e de cura naquela menina. E quando ela chegou na casa dela, ela já encontrou a menina curada. Assim como aquele centurião que disse para Jesus: o Senhor não precisa ir até a minha casa para curá-lo. Basta uma palavra sua e eu creio que ele será curado. E Jesus disse a mesma coisa para aquele homem que era romano, que também não era cristão, que também não era judeu. Homem, quão grande é a sua fé! Seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora, a palavra diz que o menino ficou são. Então, Jesus está falando com você nesse vídeo. Até quando você vai ver a sua vida, a sua família, as situações que estão morrendo ao seu redor, que não tem mais solução, que é desesperadora, que está te matando aos poucos, se definhar diante dos seus olhos, e você não vai clamar a mim. Não foi a menina que clamou por Jesus, porque ela estava endemoninhada. Não foi o servo do centurião que foi buscar. Ele era uma criança doente dentro de casa. Não foi a filha de Jairo que foi atrás de Jesus, porque ela estava morta. Nós vemos aqui mãe, pai, tutores, como no caso daquele centurião, clamando pela situação que estava morrendo dentro da casa deles. Se levante, se posicione, faça como a mulher do fluxo de sangue, ainda que se arrastando na pouca força que te resta. Clame ao Senhor. Não adianta as pessoas orarem por você. Não adianta as pessoas fazerem campanha por você.
Se o problema é seu, está na sua vida, é o seu sofrimento, é o seu desespero, é você que tem que buscar a solução dele. Patrícia, mas eu não tenho mais força de nada. Mas se você tem condição de pelo menos fechar os seus olhos, e nem que seja em pensamento, do fundo da sua alma, dizer ao Senhor Jesus, socorre-me, como disse aquela mulher, porque eu não aguento mais. Mas eu reconheço que o Senhor é a minha única e última esperança. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Porque, como eu disse e eu repito, às vezes essa situação que está acontecendo na sua vida seja apenas uma porta de entrada para que você conheça a Deus verdadeiramente. Até quando você vai ignorar isso? Até quando Deus não vai ser uma opção na sua vida? Eu peço que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que talvez eu não tenha conseguido me expressar de uma maneira muito clara. Mas que essa palavra gere um despertamento. E que enquanto há tempo, você se posicione. Porque a gente não precisa viver tragédias. Nós temos um Deus ao nosso favor. E que ainda que a tragédia aconteça, Ele ainda é Deus que faz milagres. Dê um passo. Busque. Só você sabe o quanto você precisa. Então, só você pode correr atrás de Jesus pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.